Bom, do ponto de vista internacional, o que está se vivendo no Brasil é mais ou menos o padrão que está se praticando lá fora. Ou seja, é uma onda de desqualificação da política, de moralismo justiceiro, em que o mercado apresenta candidatos e esses candidatos se credenciam perante a opinião pública, depois de uma grande campanha de desmoralização da política, das instituições, da própria democracia, como alguém que nega a política, alguém que se apresenta como gestor, como administrador. E, portanto, é um modo, uma forma de fazer com que pessoas que jamais teriam a oportunidade de um dia aspirar a assumir um cargo importante na administração pública, ter essa oportunidade para fazer aquilo que o mercado sempre desejou. Então, nós estamos vivendo um período de pós-verdade em que o fato e a verdade ficam em segundo plano. O que se busca explorar são os comportamentos, as reações das pessoas. E isso tem por objetivo, e é uma ação orquestrada, de fazer com que as pessoas não sejam orientadas sobre o que pensar, mas sobre como pensar. Orienta o modo como ela pensa. Então, você verifica que nos países governados por alguém com alguma visão social, uma preocupação de esquerda, esses governantes são criminalizados, são associados à ideia de desvio de conduta, à corrupção, à ilegalidade, à irregularidade, ou a alguém que agride valores que, para as famílias mais tradicionais, são valores sagrados. Então, envolve questões religiosas, etc. E, com isso, se estabelece uma espécie de relação em que não se discute mais os conteúdos, mas se associa quem levanta o debate desse conteúdo àquelas pessoas que foram criminalizadas ou associadas a condutas que são reprovadas pela opinião pública. Então, se foge do debate das ideias e se criminaliza uma pessoa e uma ideia a partir da sua origem. Isto tem sido praticado fortemente em países produtores de petróleo. O Brasil é um grande produtor, a Rússia é um grande produtor, a Venezuela é um grande produtor, né? Exatamente nessa ideia de retirar qualquer influência do ponto de vista do interesse nacional na condução dos países. E aí volta com muita força, no caso brasileiro, e nesses países todos, a agenda do consenso de Washington, que no caso do Brasil esteve suspensa pelo menos por 13 anos no país. Volta, portanto, a influência de organismos como o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, que claramente são instituições a serviço do mercado, né? Então, a reação que houve sobre o Brasil, tendo como mote o fato de ter tido uma participação importante na organização dos BRICS, ter criado um banco para fazer contraponto ao Banco Mundial e ao FMI, isso deixou muitos magnatas do mercado furiosos, e essa certamente deve ter sido uma das razões pelas quais a presidente do Brasil foi incluída como uma das prioridades para substituição antes mesmo da conclusão do seu mandato. Então, nós vivemos uma conjuntura internacional marcada por muito xenofobismo, por muito nacionalismo, por muito atraso do ponto de vista do processo civilizatório, e que isso tem se expandido também no Brasil, observando esse modelo internacional, né? E que isso é uma preocupação muito grave. Preocupação muito grave por uma razão simples. E aí tudo que eu vou dizer a partir de agora está relacionado a isso. O que está ocorrendo no Brasil hoje é muito grave por a seguinte razão, porque o debate no Brasil se encontra interditado. As pessoas conseguiram estabelecer uma espécie de fla-flu, nós e eles, petralhas versus coxinhas, etc., que isso é um debate que a nós não interessa, porque
devamos reconhecer com clareza absoluta que hoje estamos em minoria frente a esse quadro e frente a esse padrão de comunicação que nos colocou um carimbo como alguém ou associado ao processo de impeachment, que já é superado, né? Hoje você divide quem esteve a favor e quem estava contra o impeachment. Essa separação interdita o debate e eu posso assegurar a vocês que 90% das pessoas que defenderam o impeachment não estão de acordo com as reformas que esse novo governo está fazendo. Mas se a gente não trouxer essas pessoas a partir de um debate, né, a partir do esclarecimento, a partir da argumentação, para que elas efetivamente compreendam o que está em debate, não vai haver essa possibilidade de engrossar as fileiras no sentido de fazer essa resistência maior. E sozinhos não daremos mais conta. Os caroneiros vão ter que começar a efetivamente participar, se filiando aos sindicatos, engrossando os movimentos, porque quem antes sozinho conseguia assegurar esse número, além de ser menor, não dará mais conta face à investida empresarial, à investida neoliberal. Então é preciso fazer um esforço de educação política, de formação, de qualificação, e isso vai exigir da gente muito cuidado na abordagem. Talvez trabalhar fortemente os desafios a curto e médio prazo, promover um programa amplo de formação política, melhorar a nossa comunicação institucional e interpessoal para evitar a interdição do debate em função de temas que houve divergência entre a gente e aquele grupo, mas que outros temas, como, por exemplo, a agenda de reforma, a gente tem pensamento comum, mas não se comunica porque está interditado em função da situação anterior. Então, quando você chega num evento como esse, diz, em primeiro lugar, fora Temer, e classifica todo mundo de golpista, está adequado. Se a gente vai para o Congresso, só tem golpista lá. Se a gente chamar os caras de golpista, como é que vai se dialogar? Na sociedade, muita gente votou, se empenhou, trabalhou, tal, para pedir o afastamento da presidente. Não tinha ideia do que viria, seria muito pior, mas tinha razão quando foi à urna e elegeu um presidente da República, e que esse presidente da República, após eleito, chama os adversários para implementar a agenda do adversário. Isso é uma afronta, isso é uma contradição insuperável, inaceitável com as pessoas que não têm uma compreensão política, que o que estava em jogo podia ser muito mais grave do que trazer um Levi para tocar aquilo, e está sendo demonstrado agora, não tinha essa compreensão, mas ela tem lá a sua parcela de razão. Então a gente é que tem que ter tolerância, a capacidade de dialogar para trazer esse pessoal para o nosso campo. Se não trouxermos, não teremos condições de enfrentar com êxito essa conjuntura que é extremamente desfavorável. Essa conjuntura pós-impeachment, ela sofreu uma profunda alteração em pelo menos quatro aspectos. No papel do Estado, que eu vou detalhar isso aqui, houve uma unidade programática e de comando no campo liberal, isso é um dado muito interessante para a gente analisar, a unificação da base parlamentar em torno da agenda governamental, e poderíamos ter unificado essa base em torno da nossa agenda, é uma questão de disposição para o diálogo, de conversar, de desobstruir, desinterditar o diálogo, e uma completa apropriação da agenda governamental pelo mercado. Esses são os 4 fatores que interferem fortemente na conjuntura, mas mais do que isso, vão promover, criar as condições para promover mudanças estruturais. E mudança estrutural é como pasta de dente. Quando sai do tubo, não volta mais. Você não recupera. Então, essa nova conformação, portanto, ela resulta numa correlação de forças completamente desfavorável aos trabalhadores, do setor público, do setor privado, desfavorável aos aposentados e pensionistas e a todos aqueles que dependam de serviços públicos, de bem ou de programas sociais. A agenda de reforma do novo governo, em essência, ela consiste em cortar
programas sociais e transferir patrimônio, serviço e orçamento do Estado para a iniciativa privada. E isso, inexoravelmente, leva ao desmonte da máquina estatal e dos serviços públicos. Entre as prioridades do novo governo, nós podemos citar algumas relevantes. Um novo ajuste fiscal com congelamento por 20 anos do gasto público primário, uma nova reforma previdenciária, que nós vamos detalhar aqui, uma reforma trabalhista em bases precarizantes, a desnacionalização da economia e a venda de patrimônio público, e uma reforma política que dificulte o retorno da esquerda ao poder. Isso tudo está arquitetado, está muito bem orquestrado e organizado. Há como que, pela habilidade da nova equipe que se encontra no governo, pela a visão política que tem de harmonizar as forças em torno dela, há como que uma orquestração entre os três poderes para implementar essa agenda. Não se sabe claramente quem é o maestro, mas existe uma orquestração. E há como com distribuição de tarefas. O Executivo cuida do ajuste fiscal, com foco na PEC 241, na reforma da Previdência e na reforma do ensino. O Legislativo está focado na chamada melhoria do ambiente de negócio, que tem por objetivo exatamente facilitar a vida da iniciativa privada. E aí, tanto no Executivo quanto no Legislativo, a gente pode citar que esses passos estão sendo dados de forma programada. O Executivo já encaminhou a PEC 241, PEC 55, está no Senado, já concluiu a reforma da Previdência, está com ela em condições de caminhar para o Congresso, está só esperando o melhor momento, né? Já aprovou a repactuação com os estados, em que impede que nos próximos 2 anos qualquer estado que faça adesão a esse acordo dê qualquer reajuste, reestruturação ou qualquer ganho aos servidores públicos, entre outras medidas draconianas. Enfim, tomou já algumas providências e tem uma série de outras que serão tomadas na sequência. Mas, inicialmente, a lógica é essa. Então, o Executivo cuida do ajuste, o Legislativo da melhoria do ambiente de negócio, e aí, nesse campo, já aprovou as parcerias público-privada, já abriu o pré-sal ao capital estrangeiro, já fez o marco regulatório das empresas estatais, dificultando, por exemplo, que dirigente sindical ou partidário assuma a direção de empresa, fez o marco regulatório do principal investidor no Brasil, que são os fundos de pensão, está para a conclusão da votação na Câmara, mas já está decidido, e que consiste no seguinte: proibir que haja participação do dono do fundo, que é o participante, o trabalhador, na sua direção. Isso vai ser abolido. Na Previ tem. Sancionada a lei, desaparece, não aparece mais. Aí hoje a participação dos trabalhadores no fundo de pensão, eles participam do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, em paridade com o patrocinador, portanto, em paridade com o governo. No caso dos fundos de servidores públicos, o setor privado é o mesmo padrão, para as estatais, etc. E aí, o que é que fazem? Hoje tem a paridade, 50-50. Eles estão alterando para ter 1/3 dos participantes, 1/3 do governo e 1/3 do mercado. Ou seja, botou uma cunha do mercado ali dentro e criou uma série de dificuldades para os participantes nesse processo. Então, as medidas estão andando, o governo está apressando o passo nas suas medidas e cobrando dos outros poderes essas medidas, e o Judiciário, particularmente ao Supremo, coube uma função que torna, entre aspas, neutro o debate, que é a questão da reforma trabalhista. É o Supremo que está fazendo. Como o Congresso brasileiro sempre foi um Congresso conservador, e ele, por exemplo, não regulamentou a ultratividade da norma, que eu vou explicar o que é isso daqui a pouco, como ele não garantiu, né, na própria legislação,
que houvesse proibição da atividade, da contratação de terceirizado na atividade fim, o Legislativo não legislou sobre isso, foi o Tribunal TST que fez uma súmula sobre isso, assim como da outra atividade da norma foi o TST que fez uma súmula. O Supremo é chamado a se manifestar, e aí o que ele faz? Vamos dar aqui alguns exemplos. A Constituição diz que a prescrição nas relações de trabalho são de 5 anos. O FGTS era de 30 anos. O Supremo foi lá e reduziu para 5 com base nesse comando constitucional. O TST tinha feito uma resolução para garantir que cláusula de acordo ou convenção coletiva só seria reformada por outro acordo ou outra convenção coletiva. Ou seja, enquanto não houvesse acordo ou convenção coletiva nova, a database seria preservada e aquelas conquistas seriam como que incorporadas ao contrato individual de trabalho. Por que o TST fez isso? Porque é bonzinho? Não. Porque a Constituição diz que para entrar com dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, para tratar de normas e condições de trabalho, tem que ter o de comum acordo. Então, o empresário pode se recusar, se ele se recusa, o trabalhador perderia a database. Então, se fez essa súmula para garantir a database. Muito bem. O Supremo foi lá e decidiu que não tem mais ultratividade da norma. Liminado Gilmar Mendes. Outra decisão do Supremo. Prevalência do negociado sobre o legislado. Foi num caso específico, não foi com repercussão geral, mas foi tomada a decisão do Teori Zavascki, dizendo que, havendo conflito entre a lei e o acordo, se o acordo for coletivo, mesmo que em desfavor do trabalhador, vale o acordo. Isso é uma tragédia do ponto de vista das relações. Estava programado para votar agora no Supremo, no dia 9, um processo em que uma multinacional japonesa da área de celulose, que representa a empresa Senibra, questiona uma súmula do TST que proíbe terceirização na atividade fim das empresas. Muito bem. Essa empresa perdeu, porque foi multada e estava contratando na atividade fim, perdeu na vara do trabalho, perdeu no Tribunal Regional, perdeu no TST, perdeu 2 vezes no Supremo com o mesmo ministro, o Fux, e houve um agravo e o ministro Fux não apenas acatou o agravo da empresa, como pediu repercussão geral para aquela decisão. Significa dizer o seguinte, que se houver a decisão, nos termos que o relator está propondo, a terceirização vai ser generalizada. Você pode ter uma escola sem ter nenhum professor contratado diretamente, todos eles terceirizados. Então, é essa articulação que está em curso. Direito de greve. O Supremo acabou de decidir que greve no serviço público terá o desconto dos dias paralisados. Isso significa que todos nós temos um desafio pela frente, que é rapidamente trabalhar no Congresso a Convenção 151 da OIT, que trata da negociação coletiva, porque ela ao menos obriga a que os patrões, no caso, governo estadual, municipal e federal, sentem à mesa de negociação, né, e estabelece prazo para que ele responda a determinadas pautas. Esse vai ser o elemento, o instrumento, o meio que a gente vai poder usar para fazer greve legítima, porque se o governo se recusa a dar resposta ou cumprir o que foi pactuado, você pode fazer a greve sem ter o desconto dos dias paralisados. Então, isso passou a ser uma tarefa urgente. Tem um projeto já aprovado no Senado, que está na Câmara, que é o 3831 de 2015, que deve merecer toda a prioridade, tem apoio de todas as centrais, que eu acho que é um assunto que é urgente. Então, isso é que está em jogo. Agora vamos voltar um pouquinho mais atrás e falar mais um pouco conceitualmente da importância ou do papel do Estado nesse processo todo. O que houve recentemente no país, com a troca da Presidente da República, troca no comando da Presidente da República, não significou apenas uma troca de nomes, mas uma mudança grave do ponto de vista de paradigma. E aí, isso pode significar, e já está significando, um redirecionamento do papel do Estado. Isso vai significar, como eu já disse aqui, o retorno do consenso de Washington,
e o retorno na plenitude daquela agenda neoliberal que no governo Fernando Henrique só não foi implementada integralmente porque ele cometeu 2 erros. O primeiro erro foi a reeleição. Aquilo foi um elemento perturbador que atrasou. E o segundo foi o fato de que ele encaminhou 3 reformas polêmicas simultaneamente, trabalhista, previdenciária e administrativa. E apoiou capengamente, frente ao que propôs a previdenciária, a administrativa, e a trabalhista não chegou a concluir, porque o Lula retirou quando assumiu a presidência. Esse agora está tendo cuidado de mandar uma coisa de cada vez, comer o boi aos bifes para não se engasgar. Então, é um adversário extremamente perigoso. E, portanto, uma agenda de reforma que teve aí durante 13 anos sobrestada, suspensa, e que agora volta com toda a força. E essa agenda, ela tem o condão, a força de alterar o papel do Estado. O Estado, nesse novo governo, vai se voltar mais à garantia da propriedade, à garantia de contrato, à garantia da moeda, e menos preocupação, honrar os compromissos da dívida, né? E menos preocupação com serviços para a população, saúde, educação, enfim, formulação de políticas públicas que contribuam de algum modo para a proteção social, para a inclusão social. Isso vai ficar em segundo plano nesse particular. E isso é importante, a gente ter clareza e poder transmitir num programa de formação para todas as novas gerações, que enquanto não inventarem outra forma de organização social, o Estado vai continuar tendo um papel estratégico sobre as nossas vidas. Nos próximos 30 anos, pelo menos, não se vislumbra que possa acontecer qualquer mudança em relação, por exemplo, aos 3 monopólios do Estado, que são os monopólios de impor conduta e punir seu descumprimento, o poder coercitivo, o poder de arregimentar exército, de usar a polícia, de praticar a violência de forma legítima para fazer cumprir suas decisões. Esse poder não será delegado, vai ser do Estado. O poder de legislar, fazer leis obrigatórias para cada um, e o conteúdo das políticas públicas que são materializados pelas leis, depende da visão de quem está à frente do aparelho de Estado. O poder de tributar ou arrecadar compulsoriamente o excedente da sociedade, o modo como tributa, se faz ou não justiça. No Brasil, por exemplo, não se tem justiça na arrecadação. Se tributa basicamente o salário e o consumo. Não se tributa fortemente a renda, o patrimônio, os dividendos, os lucros, a grande propriedade, o patrimônio. E, portanto, o emprego desses monopólios depende da visão de mundo dos titulares do poder. É por isso que é fundamental que a gente tenha clareza desse processo e possa transmitir isso com absoluta clareza. Hoje se encontra à frente da presidência da República um governante que está 100% alinhado com o mercado. Ele vai utilizar esses 3 monopólios a favor do mercado. Não terá aumento de carga tributária. No máximo, terá revisão de concessões feitas. Portanto, não se espere que o patrimônio, a renda, os dividendos, etc., vai ser tributado. Não vai. Haverá, certamente, nós vamos detalhar isso aqui, o cumprimento de uma agenda que foi feita e esse governo assumiu em nome da sua fundação, da Fundação Ulisses Guimarães, que é a chamada Ponte para o Futuro. Essa agenda governamental, que muita gente achou que era uma mera sinalização para o mercado, na verdade era o contrário, é uma carta de compromisso clara com o mercado que o governo assinou e publicou na sua agenda. Ela, em síntese, propõe desindexação geral. É curioso isso, né? Propõe a desindexação geral, mas utiliza a indexação em relação ao crescimento da despesa pública como elemento inverso, limitador.
Quer dizer, não pode crescer mais do que isso, pode crescer mais do que o IPCA. Mas vai utilizar essa desindexação, sim, aí no sentido que eles querem mesmo, para desindexar o aumento do salário mínimo, o reajuste dos aposentados, isso vai. Desvinculação orçamentária, vocês viram aí, educação e saúde, já na PEC 241 houve a desvinculação. Privatização, descentralização e parcerias público-privada amplas. Está em curso, vários marcos regulatórios sendo implementados e alterados. Abertura da economia, inclusive com o fim do conteúdo local, ou seja, da garantia que as empresas nacionais têm de que os entes estatais comprem pelo menos 50% dos seus bens e produtos e serviços nas empresas brasileiras. Isso acabando, pode comprar 100% fora. Reforma trabalhista com livre negociação, aí especialmente com pejotização, com terceirização e prevalência do negociado sobre o legislado. Nova reforma da Previdência, isso é o que está na ponte para o futuro, como conceito geral. Para o cumprimento dessa agenda, o governo conta com uma base parlamentar mais ou menos coesa em relação a isso. Então, apenas para dar um exemplo. No governo anterior, a titular do poder tinha compromisso claro com a esquerda brasileira. Defendia o estado de bem-estar social, tinha uma visão nacionalista e não tinha proposto nada no mundo do trabalho, retirando direitos. Apesar de estar numa coligação que tinha forças de direita, forças liberais e forças fiscalistas ali dentro, mas havia um certo equilíbrio. E mesmo nos casos em que encaminhou algo que feria a sua base, como no Congresso a base de apoio era liderada por partidos como o PT, PCdoB e PDT, esses partidos se encarregavam de depurar desse texto os aspectos mais perversos. Então havia ali uma voz no governo e outra voz no parlamento. Isso existia em nosso favor. Com o novo governo, não há mais disputa de posição entre esquerda, direita, centro-direita, entre liberais e pessoas com visão social. Todo mundo está no mesmo campo. Você não vai encontrar uma única pessoa no atual governo fazendo uma voz de ponderação em relação à reforma da Previdência, em relação à reforma trabalhista, em relação à questão da educação. No Congresso, o padrão é exatamente o mesmo. O governo conta lá com uma base de 413 parlamentares. Tem 100 na oposição, 100 vinculado à esquerda, e o resto todo da base do governo. Dividido em dois grupos, apoio consistente e apoio condicionado. O apoio consistente reúne 240 parlamentares. Apoio consistente é o seguinte, para usar uma imagem. O sujeito está lá à disposição do governo e o governo escala para uma tarefa. Sua tarefa vai ser o seguinte, vai ser morder alguém. Isso, muito bem. Esse alguém é uma mulher. Não tem problema. Essa mulher é sua mãe. Estou aqui para cumprir a tarefa. Ela está envenenada. Não tem problema, ordem é ordem. Então, é gente que vai assim, fecha os olhos e vai para cima. E tem o apoio condicionado, 173, que esse tem um grupo, uma fração muito pequena ali de uns 30%, que é ideológica, e a outra fração de 70% é fisiológica. Isso significa dizer o seguinte, que os nossos 100 pode agregar, no máximo, mais 30% desses 173. Portanto, podemos chegar a 160, 170 no limite. Vocês vão checar isso nas votações. Portanto, não dá nem para criar CPI, nem para bloquear ou dificultar a aprovação da reforma. Então, isso significa dizer o seguinte, que nós vamos realmente empreender um esforço grande da sociedade para pressionar esses parlamentares e sozinhos não teremos condições. Por isso que é importante desinterditar o debate, fazer formação política, explicar para essa juventude que, em primeiro lugar,
o Estado tem esses poderes, e esses poderes podem vir em benefício da população ou em prejuízo dela. Primeira coisa. Segunda coisa é que não existe na democracia representativa efetividade sem institucionalidade. Todos os movimentos que foram feitos à revelia das instituições, negando partido, negando movimento social, leva a retrocesso. Primavera Árabe está aí para confirmar, a troca de Dilma na presidência da República está aí para confirmar. Ou seja, quando se faz sem a institucionalidade, não tem quem sistematize as reivindicações, quem organize a luta, né, e quem cobre dos governantes. É um movimento espontâneo, e sendo espontâneo, o governo não vai se reportar a movimento espontâneo. Ele só responde à pressão organizada, sistematizada, etc. E para dizer, apenas dar um exemplo do fato de que isto é para valer e o presidente da República é um cidadão que é um pouco insensível à pressão de natureza social, basta dizer para vocês duas coisas. Ele foi, como deputado, o relator da reforma da Previdência do Fernando Henrique. Portanto, se não tem idade mínima hoje para o setor privado, não é porque ele não quis, é porque ele foi derrotado na ocasião. E foi ele, como vice-presidente da República, que avocou para si a coordenação de governo para aprovar as duas medidas mais perversas do governo Dilma. As MPs 664 e 665, que mexeram no seguro-desemprego e, no caso de vocês, servidores públicos, acabaram com a vitaliciedade da pensão nas aposentadorias, né? Quer dizer, das pensões, eliminou a vitaliciedade. Então, é uma gente que unificou a sua base em torno dessa agenda, como já mencionei, as forças de centro, centro-direita e direita estão apoiando o governo, né? Portanto, se antes existia uma oposição de centro-direita, formada pelo PSDB, pelo DEM, pelo Solidariedade e pelo PPS, que oportunisticamente, em algumas circunstâncias, para acuar o governo Dilma, apoiaram a chamada pauta-bomba, aquelas que davam um ganho para determinados setores, né? Propuseram reajuste, 13º para o Bolsa Família, né? Queriam inviabilizar o governo, criando despesas desproporcionais. Agora esse grupo está no campo deles, no campo do governo, que reúne todas as forças que pensam como eles. Então o PSDB fez uma jogada inteligente. Quando estava na oposição, fez demagogia para se credenciar com a população, propondo despesas, políticas públicas que implicavam despesa para o governo Dilma para acusá-lo de ser irresponsável fiscalmente, né? E quando vem o governo do Temer, ele é que fornece a agenda fiscalista e liberal que nega aquela que ele defendia, mas a população não está devidamente esclarecida a respeito disso. Há um governo em que tem essa conformação, ou seja, ela tem uma agenda em bases neoliberais, está com apoio da mídia, do mercado e do Congresso para viabilizá-la, e o nosso campo está dividido, né, e em número insuficiente para alterar essa correlação de força. Então tem que fazer um esforço adicional em relação a isso. Essa será a quarta oportunidade que as forças de mercado têm de eliminar do nosso país o estado de bem-estar social que eles consideram muito caro. A primeira foi na Constituinte, com o Centrão, que eles apresentaram um projeto paralelo, foram derrotados porque naquela oportunidade os democratas estavam todos unidos, né? E era um momento muito especial em que todos estavam juntos. A segunda foi a revisão constitucional, que em função do impeachment do presidente Collor na oportunidade e da CPI do orçamento, dos anões do orçamento, o Congresso não teve legitimidade para tocar, mas os pareceres foram produzidos. Estão lá 81 pareceres do Nelson Jobim. Jobim fez dele as propostas do PFL, do Luiz Eduardo Magalhães, para se viabilizar. Digo para vocês, se o Michel cair, o candidato do establishment é Nelson Jobim. Aí, leiam essas propostas dele, vocês vão ver o que ele propõe para o nosso país e para os vários setores.
A segunda, então, foi essa tentativa. A terceira foi Fernando Henrique, que não conseguiu em função daqueles episódios que eu mencionei, ter mandado tudo junto, reeleição, etc. E essa é a quarta oportunidade que eles não vão perder. O que pode atrapalhar isso são três coisas. O Supremo, o TSE, caçar a chapa e criar uma descoordenação no mercado, e o Supremo segura isso até o final do mandato e ele não consegue ter legitimidade para levar nada à frente, né? E aí não vai. Ou a outra hipótese é a Lava Jato envolver um número grande de parlamentares, que a confusão entre eles se amplie e tal. Se não houver esses dois fatos, dificilmente vai se conseguir ou não houver um processo de conscientização e mobilização muito forte, dificilmente vai se conseguir impedir a implementação dessa agenda. E para concluir, então, falar rapidamente da agenda. A PEC 241, ou a emenda 55, é a gazua, é o pé de cabra que vai abrir a porta para que as outras reformas obrigatoriamente sejam feitas. Obrigatoriamente sejam feitas. Porque é uma PEC que quem concebeu sabe que não é possível cumpri-la. Que, aliás, ela só terá efetividade no seu descumprimento. Como a despesa necessariamente vai ultrapassar o IPCA, aí dispara o gatilho para fazer as outras reformas. Então, tirar direito de servidor, fazer a reforma da Previdência, trabalhista, etc. Então, essa é uma reforma que foi feita. E, numa jogada inteligente, porque para a população é aparentemente neutra essa proposta. Porque se mantém a despesa do ano anterior e joga mais o IPCA junto, parece neutra. Mas não é por duas razões. Primeiro, não se congela as demais relações com o Estado. Portanto, as pessoas vão continuar envelhecendo, dependendo da saúde cada vez mais, vão continuar se aposentando e, portanto, hoje nós já temos uma regra na aposentadoria que o aposentado do INSS e o servidor público que não tem paridade tem reajuste com base no INPC no mês de janeiro de todo ano. Então, só a simples troca do INPC pelo IPCA já teria perda para os atuais, porque o IPCA é menor do que o INPC. Mas se você tem, hipoteticamente, 200 bilhões de reais para pagar aposentadoria para 20 milhões de pessoas, e a esses 20 milhões de pessoas se somam mais 5 milhões, que é o que está previsto para se aposentar nos próximos 5, 6 anos, como é que você vai pagar esse mesmo valor para essas 5 milhões de pessoas que ingressaram, se todo o recurso já estava comprometido em um percentual superior à correção com o IPCA? Então, se não houver a reforma da Previdência, ficar uma PEC dessa durante 5 anos, a Previdência vai avançar de modo tão voraz sobre esse orçamento congelado, que a própria sociedade, para preservar setores que ela atua, como saúde, educação, cultura, etc., vai pedir a reforma da Previdência. Então, é um negócio maquiavélico, porque ele força a implementação. Para dar um exemplo, se essa reforma tivesse em vigor desde 2003, o orçamento da saúde e da educação seria menos da metade do que é hoje. O salário mínimo pagaria hoje, ou teria o valor de R$ 509, quando hoje é 880. Portanto, estaria se apropriando, o mercado estaria se apropriando de 300 e poucos reais de miseráveis. Por que eu estou dizendo mercado? Porque o que essa proposta faz é uma transferência dos recursos do orçamento dos mais pobres para os mais ricos. As despesas congeladas são as despesas não financeiras, os juros não estão congelados da dívida. O ano passado se pagou 501 bilhões. Né? E aí vem a reforma da Previdência, e apenas para dizer para vocês o que isso significa o seguinte: a idade mínima passa a ser de 65 anos. Há regiões no Brasil em que a idade média chega a 66. Significa que naquela região, metade da população vai morrer antes de usufruir a aposentadoria. Regra de transição terá para professor, vai ter regra de transição para professor, mas vai chegar aos 65. E o cálculo da aposentadoria e a regra de transição é o seguinte: para quem tem 50 anos de idade no caso do homem, ou mais de 50 anos de idade no caso do homem, e mais de 45 no caso da mulher. E o cálculo da aposentadoria, pela forma proposta, é o seguinte: 50% relativo aos 65 anos
e 1% por cada ano de trabalho. Aí hoje, para você se aposentar, você precisa de 15 anos de trabalho. Vai passar a exigir 25. Então, só para efeito de raciocínio, se eu, com 65 anos de idade e 35 de contribuição, eu vou receber 85% do valor do meu benefício. Eu só recebo 100% se eu chegar aos 66 anos de idade, começando aos 18, sem nenhuma interrupção, eu chego aos 66, aos 50 anos de contribuição, que é quando, então, efetivamente, aliás, se começar aos 16, não é aos 18, é quando efetivamente é completo, os 100%. Então, esse é o desenho da reforma. 50 anos de contribuição para ter direito a 100%. Não há hipótese diferente disso. As regras de transição em curso atual serão todas eliminadas, inclusive a fórmula 85-95. Se institui uma nova transição. A ponto de poder ocorrer o seguinte: alguém que tem 49 anos, um homem que começou aos 18, ele já tem 30 anos de contribuição. Ele vai ser tratado em igualdade de condições com quem está entrando hoje no mercado de trabalho. Rigorosamente. Isto, para a gente, é uma vantagem, se a gente conseguir desinterditar o debate. Porque nós vamos mostrar para, inclusive, aqueles que pensam como ele, do ponto de vista do papel do Estado, que isso é um absurdo completo, que nessa calibragem eles estão errando, exagerando e podem quebrar a cara nisso. E para concluir, então, dizer o seguinte: prioridade na minha avaliação, agenda positiva, a regulamentação urgente da PEC, da Convenção 151 da OIT, para permitir negociação e evitar esse desconto automático dos dias parados e hipótese de greve. Tendo a convenção, você sempre vai ter elementos a não resposta, não cumprimento de uma negociação, etc. E do ponto de vista de ameaça, além das que eu já falei, da PEC, que não temos mais tempo para convencer a opinião pública dos seus efeitos mais perversos, asseguro a vocês que em 2022 terá candidato a presidente da República que tem como mote a revogação dessa PEC, dado o caos que ela vai criar, só que vai ser tarde, ela já terá feito um estrago tão grande, do ponto de vista das outras reformas, que a gente não consegue mais repor. E tem mais dois projetos que nós devemos prestar atenção. É o PLP 248 de 98, que trata da dispensa por insuficiência de desempenho no serviço público. É uma forma de demitir servidor, forçá-los a trabalhar em dobro para compensar a não reposição daqueles que se aposentam em função do ajuste. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. O Senado fez 2 emendas, essas emendas voltaram para a Câmara. Então, o texto principal está aprovado, falta-se votar as emendas. Aprovando ou rejeitando as emendas não faz a menor diferença, o texto vai à sanção e o presidente vai certamente sancionar. E outro é o PLP 92 de 2001, desculpe, 92 de 2005, que trata das fundações públicas, a legalização das fundações públicas. Depois que o Supremo, dentro dessa linha das relações de trabalho, reconheceu as OS como legais, ou seja, entendeu que as organizações sociais podem contratar pela CLT sem quebrar o regime jurídico único, né? Se aprovar esse PLP 92, aí escancara a possibilidade de contratação pela CLT. E, por fim, a própria terceirização no serviço público está em debate. Então, é um quadro realmente preocupante, que vai exigir de todos nós um esforço de formação, de conscientização e um exercício de paciência para esclarecer aqueles que nos veem como adversário, que pontualmente, nesses aspectos, nós somos aliados. Então, em lugar de estabelecer um conflito com essas pessoas, vamos buscar cooperação no sentido de somar esforços nessa direção. E, para isso, o debate vai ter que partir da gente, de desinterditar vai partir da gente, que é a gente que está na frente desse processo de luta, de convencimento, etc. E essas pessoas estão, em certa medida, envenenadas por aquela disputa anterior e não estão predispostas a um diálogo. Sempre que você tenta chamar atenção para um aspecto, mas na sua conversa você adjetiva em algum momento desqualificando o atual governo, ele associa com o processo de impeachment e diz: você é petista, então não vou dialogar com você. Então a gente tem que evitar essa adjetivação e tratar do assunto. Quando você mostrar o que significa essas reformas, eu te asseguro
que essa conclusão do golpe será dele, é natural. Então tiraram para fazer isso, vai ser natural. Mas a ficha só cai se a gente conseguir dialogar. Então, fico à disposição para eventuais perguntas, me coloco, agradeço a paciência de todos vocês, peço desculpas pelo improviso e desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigado.